Galerinha, a professora vai compartilhar com vocês a tela. Já estou compartilhando, eu acredito que já esteja aparecendo para vocês. E aí o que vocês vão fazer é registrar a pauta de hoje. Que não é essa. Cadê minha atividade, cara? Eu vou interromper que eu acabei de abrir, gente. Deixa eu tentar abrir de novo. Tá aparecendo aqui, cadê? Professor. Oi. Compartilhar a tela? Parei, eu abri o arquivo errado, eu vou abrir o arquivo certinho de novo. Ah, tá. Achei. Abrindo. O que aconteceu? Cadê meus arquivos, Adriano? Abri errado de novo, galerinha. Calma aí. Arquivo. Ah, já entendi. Tava certo. Dificuldade para ler aí. Não, eu fiz errado. Tá, o arquivo estava certo. Esse arquivo aqui. Só falta abrir todos, né? Calma aí, galerinha. Fui sabotado. Não tô achando meu arquivo. Não vou abrir nenhum PDF.
Pronto, tá bonito. Pronto, crianças, abri em PDF mesmo. Vou compartilhar com vocês apenas construir uma pauta. Ítalo, confere aí, professor. Está aparecendo para você? Agora tá, professor. Está aberto em PDF. Registre aí, por gentileza, a pauta. Escala carrossel estilo, a data de hoje é 8/4/2021 e a pauta: correções, revolução russa, os partidos políticos de oposição a pisar. Deixa eu... Por quê? Você não ganha prova? Você vai deixar a tarefa fazer semana que vem ou fazer hoje? Você vai fazer hoje, né? Você vai estudar para tarefa? Deve ser, né? Crianças, tarefa, apostila, página 43. Cesar. Cesar. Um C e usar. Cesar. Muito bem, galerinha. Já copiaram a pauta, né? O professor vai manter o compartilhamento de tela com vocês, para que vocês possam acompanhar as informações que fazem referência também ao conteúdo que está na apostila de vocês, beleza? Então é o seguinte, na última aula nós tivemos algumas informações referentes a este conteúdo. Carla me enviou a tarefa agora, né? Referente ao conteúdo,
ligado à Revolução Russa, falando alguns pontos ainda característicos da Rússia agrária, né, ligado ainda a uma administração política e econômica bem precários, né, fazendo com que eles pudessem sofrer com algumas necessidades básicas. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo hoje, para que a gente possa entender o que mais vai reforçar a ideia para que haja uma revolução. Então, nós acompanhamos algumas imagens, por exemplo, lá na página 35, a imagem de derrota, a imagem de tristeza, uma imagem bem melancólica relacionada a uma parte da população russa, né? Fazendo com que a gente entenda a falta de emprego, a necessidade de ter necessidades básicas atendidas, né? Por exemplo, a alimentação, e essas pessoas acabam não conseguindo. Isso porque a Rússia ela tem essa característica ainda econômica em pleno século XX agrária, né? A gente está falando da Rússia ali ainda século XIX, século XX, marcado por essa estabilidade política, problemas relacionados à sociedade, e principalmente porque no início do século XX ela estava totalmente atrasada em relação ao bom desenvolvimento econômico que já se passava pela Europa. Vocês estudaram lá no 8º ano um conteúdo referente à Revolução Inglesa, Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela se passa, né, na Inglaterra, ela dá início na Inglaterra, então a gente já consegue identificar que em pleno século XVIII já existia um país que estava muito bem desenvolvido, tá? A ponto de alcançar tamanha façanha de criar grandes fábricas, ter já uma produção industrial, né, algo bem grandioso, ou seja, ganhar muito dinheiro com os bens de consumo, tá? Principalmente tecidos, que eram realizados ali, é uma das principais atividades ligadas às fábricas. E aí vão surgindo diferentes fábricas com diferentes bens de serviços que são disponibilizados para a população. Século XVIII. Século XX, a Rússia ainda ela estava muito atrasada, tá? E esses fatores fazem com que a gente possa pensar o que vai gerar a Revolução Russa, ou seja, a insatisfação da população em relação ao czar, sua posição. Nós acompanhamos também que a Revolução Revolução Inglesa e Revolução Francesa, elas vão surgir justamente porque houve uma instabilidade política, problemas da população vão fazer com que eles possam criar, então, uma revolta. E essa revolta vai gerar uma grande transformação nos setores político, econômico e social, tá? A Revolução Russa também vai trazer alguns pontos negativos para o czar e sua família, tá? Porque ele vai ser deposto, vai ser retirado, e tudo isso por meio de uma força muito grande da população, tá? Então, para a gente começar, eu vou pedir para vocês darem uma olhada lá na página 36 da apostila de vocês. Daqui a pouco a gente faz a correção assim que a gente chegar no conteúdo da página que o professor pediu para vocês, tá? Nós estamos lá na página 36. Ali na página 36, nós já temos algumas informações a respeito dos partidos políticos de oposição. O Guilherme Miguel. Guilherme Miguel. Tem áudio, Guilherme Miguel? Ítalo. Luciano. Guilherme Miguel. Ítalo. Ítalo. Deixa eu conferir se vocês estão aqui. Crianças, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que vou chamar vocês para participarem? Guilherme Miguel, Ítalo. Cadê você, Guilherme Miguel? Oi, professor. Oi, Ítalo. Ítalo, lá na página 36,
Tem um lado, o subtítulo está descrito assim, ó, os partidos políticos de oposição ao czar. O que você entende por esse subtítulo aí? Os partidos... Eu entendo, Como? o que eu entendo, Isso, por esse título aí. teve revoltas nessa época, o povo não gostava do jeito que ele comandava, não sei. Qual o tema? Partidos políticos de oposição. O que você entende por isso? Os partidos foram contra o Cesar. Isso, contra o Cesar. Adriane, ali na página 36 você consegue identificar dois partidos, né? Fala para o professor quais são esses partidos. Os de baixo. Muito bem. Conhecidos como mencheviques e bolcheviques. Galerinha, aqui a gente está identificando dois partidos, tá? De início era apenas aquele partido lá em cima que a Adriane se referiu, tá? Onde está descrito da seguinte forma. Em 1898, alguns jovens russos tiveram contato com textos referentes ao socialismo. Olha só, senhor Carlos, referente à ideia do socialismo, tá? O que eles fizeram? Formaram um partido. Esse partido se chamava Partido Operário Social Democrata Russo, partidário de uma ideia de democracia. A gente sabe que a Rússia está vivendo ali uma organização política ligada ao seu czar, tá? Ao seu imperador. E aí temos um partido de oposição, que vai fazer o quê? Esse partido de oposição ele já tem suas ideias formadas a partir do socialismo. Depois que leram Karl Marx, começaram a criar um partido ligado à ideia do socialismo, tá? O objetivo era o quê? O objetivo era implantar, claro, o socialismo no país. Imagina só, por que na Rússia vai encontrar um terreno fértil para a implantação do socialismo? Existem inúmeros problemas acontecendo, uma situação de descaso e descontrole em relação à própria administração, e aí quando surge uma ideia ligada a uma possível divisão igualitária de bens, uma melhor qualidade de vida, que é o que é pregado na teoria ligado ao socialismo, ou seja, que vai fazer com que funcione, as pessoas tenham as mesmas oportunidades, tenham uma condição de vida que seja favorável a eles, vai aderir. Então, por isso que na Rússia o socialismo encontra um terreno fértil. Um país gigantesco, com uma quantidade de gente enorme, e que vai ter um problema de administração do próprio czar. Aí o que acontece? Durante o congresso do partido em Bruxelas, no ano de 1903, seus integrantes se desentenderam, ou seja, ocorreu um conflito entre eles, tá? Entre o próprio Partido Operário Democrata Russo. E depois, o que aconteceu? Criaram dois grupos. Esses dois grupos, eles se diferenciam entre mencheviques e bolcheviques. Menchevique significa minoria, bolchevique significa maioria. O primeiro que se refere ali na apostila, mencheviques, ele traz uma ideia diferente do bolchevique, justamente porque ele tem a implantação do socialismo de uma forma um pouco mais bem administrada. E os bolcheviques já querem a implantação do socialismo, mesmo que fosse, por exemplo, ligado até ao uso da força, ou seja, por meio de um processo revolucionário. Tá? E ele descreve o seguinte: mencheviques acreditavam em um processo moderado para o socialismo, ou seja, para implantar o socialismo na Rússia, os mencheviques, eles apoiavam a ideia de que fosse um processo revolucionário mais tranquilo. Já os bolcheviques acreditavam que deveriam forçar o rumo dos acontecimentos revolucionários, promovendo uma revolução socialista, mesmo com uma população em sua maioria camponesa, ou seja, mesmo camponeses, mesmo sem ter habilidades, conhecimentos, né? A revolução precisaria acontecer. Então, a diferença entre menchevique e bolchevique, um é mais agressivo e o outro é menos agressivo. Então, um quer implantação, os dois querem o mesmo, implantação socialista. Só que um quer de uma forma moderada e o outro quer já de uma forma revolucionária, tá?
Dando continuidade, ele descreve o seguinte, vou compartilhar de novo com vocês. E aí eles escrevem o seguinte, ó, outros partidos políticos atuaram na Rússia nesse período. Um deles foi o Partido Socialista Revolucionário e o outro, que defendia o socialismo agrário e estabelecimento de uma Assembleia Nacional Constituinte. O outro era o Partido Constitucional Democrata, tá? Por sua vez, era formado por integrantes da nobreza liberal e da burguesia, que defendia o quê? A implantação de uma monarquia constitucional. Então, nós temos dois partidos distintos, além dos partidos que nós vimos acima, principalmente ligados a mencheviques e bolcheviques, que é o Partido Socialista Revolucionário, depois o Partido Constitucional Democrata. Esse Constitucional Democrata, ele defende, então, formado ali, claro, pela nobreza liberal e pela burguesia, defendia a implantação de uma monarquia constitucional, ou seja, o czar, o monarca, ele precisaria respeitar a Constituição. Ele não vai agir de forma aleatória, de acordo com sua vontade, ele vai agir de acordo com aquilo que está presente na Constituição, beleza? Aí nós, como o professor disse a vocês, existem alguns fatores que vão agravar a situação da Rússia. O socialismo ele não vai encontrar terreno fértil somente pelo fato das pessoas estarem passando necessidades. Existem inúmeros outros problemas que vão agravar a situação e fazer com que a Rússia, então, passe por esse processo revolucionário, tá? Ou seja, nós temos alguns pontos bem marcantes que vão trazer um desânimo, uma tristeza, uma revolta para a população. Então, a gente já sabe que a população, que a sociedade está passando necessidades, né? Estão passando fome. A Rússia ela tem características agrárias e a característica agrária que ela possui ainda é ultrapassada, tá? A ponto do solo não render mais os mesmos frutos, não tem mais de onde tirar tanta comida, tá? É ultrapassado o sistema agrário de produção. E aí nós temos, quais são os outros problemas que agravam a situação da Rússia? Aí a gente vai acompanhar dois acontecimentos, a guerra russo-japonesa e o Domingo Sangrento. Tá? Então, apesar de não terem o poderio econômico da Inglaterra ou da França, o czar russo Nicolau II ele também tinha interesses imperialistas. Ou seja, conquistar o território é vantajoso. A gente acompanhou o domínio de território de Portugal sobre o Brasil. Olha as grandes vantagens econômicas que Portugal teve ao dominar o Brasil, ao colonizar, criar um império aqui no Brasil. Tá? Então, o imperialismo, ele propõe, né, ao país, né, a metrópole, um rendimento econômico muito grande. Então, a Rússia, ela teve também essa vontade. O problema é que a Rússia foi disputar o território chinês, né, com o Japão. E aí, o que acontece? A Rússia já estava passando por sérios problemas, já tinha insatisfação da população e eles se envolvem no conflito. Então, já está tudo muito precário. De repente, o país ele vai ter que investir dinheiro em uma guerra. Então, isso desanima ainda mais as pessoas. Não é por estar na guerra. A guerra precisa de quê para acontecer? Vitória Souza. De que forma que a guerra ela vai trazer um sentimento de tristeza para as pessoas do país, no caso da Rússia? Posso falar, professor? Hã? Posso falar o que eu acho que é? Pode. Seria como, eu acho que eu já vi assim, muitas séries, filmes, que a Rússia vai pegar cidadãos civis e vão colocar na guerra para lutar contra os outros. Muito bem, Leonardo. Mas muitas perdas e isso vai ser muito triste. Né? Exatamente isso. Então, a insatisfação da população não é só porque vai precisar comprar armamentos, ou seja, ao invés de investir em alimentação, ao invés de tentar sanar os problemas e as necessidades básicas da população, aí a Rússia,
os russos eles vão passar por essa situação de precisar mandar os seus maridos, seus filhos, seus pais, companheiros para a guerra. E depois, o que acontece? Já que eles têm uma precariedade na produção agrícola em pleno século XX, você imagina em armamentos. Imagina na produção bélica, como que não deve ser, como que aquilo ali não ia agravar ainda mais a situação. Então, infelizmente, muitos russos acabam morrendo. E isso vai trazer, como eu disse, uma revolta muito grande. A população já está esgotada, passando por sérios problemas. Ainda você passar pela situação de perder um ente querido por causa da guerra que o senhor Nicolau desejou, então é algo que vai estimular ainda mais um desconforto para a população, tá? Porque nós sabemos que o resultado é que, infelizmente, né, ou felizmente, o Japão acaba ganhando e mantendo o controle sobre a Manchúria, que era o território aonde o Nicolau II desejava implantar o seu império, né, na verdade, promover o imperialismo. Outro acontecimento marcante foi o Domingo Sangrento. Dá uma olhada lá no último parágrafo da página 36, compartilhando de novo com vocês, página 36. E agora eu vou pedir para o senhor, para a senhora Letícia Lacerda falar com o professor. Letícia? Letícia? Camille? Isso, Letícia. Letícia liberou o áudio. Vamos lá, Letícia. É simples a pergunta, Letícia. O que é um domingo ensolarado? Descreve aí, professor. Um domingo ensolarado é o quê? Que tem sol. Domingo que tem sol. É um dia tranquilo, né? Geralmente a maior parte das pessoas não estão trabalhando, né? Estão curtindo a sua folga. O que mais? É um dia bom? É um dia bom, agradável, um domingo ensolarado? É. Agora, Júlia Silva. Oi, professor. E um domingo sangrento, o que seria para você? O que você entende por um domingo sangrento? Um domingo que teve uma batalha e muitas pessoas morreram? Exatamente. Agora descreve para nós, Júlia Silva, a imagem que está aparecendo na página 36, lá embaixo. O que você consegue ver? Professor, tem um monte de gente, com algumas pessoas mortas no chão e parece que elas estão assustadas. Muito bem. Galerinha, o Domingo Sangrento ele foi uma manifestação que de início foi uma manifestação pacífica, tá? Vocês vão acompanhar aí a leitura, foi uma manifestação pacífica. Existiam crianças, existiam mulheres, existiam idosos, existiam pessoas carregando ícones religiosos, tá? Era uma simples passeata, era algo simples que estava acontecendo. Vocês estão vendo a neve ali, olha só o frio extremo que as pessoas estão passando. A neve está lavada de sangue lá na imagem, tá? Aparece algumas pessoas caídas no chão, outras ali padecendo ou quase caindo. Então, essa imagem ela faz uma representação sobre a ideia do Domingo Sangrento, tá? E aí nós temos o seguinte: no início de 1905, mais de 150 mil pessoas assinaram uma petição para ser entregue ao czar, ou seja, eles pegaram, né, uma petição, né, um conjunto de pedidos, de desejos, e estariam entregando e desejariam entregar isso ao czar. Nela tinha o quê? Nessa petição estavam, então, reivindicações por melhores condições de trabalho, jornada de trabalho de 8 horas por dia, a criação de um salário mínimo e o fim do trabalho extraordinário, tá? Que excede aquele combinado de 8 horas. Aí o que aconteceu? Os manifestantes, quando eles se dirigiam para o palácio, a ideia é que era uma quantidade muito grande de pessoas, quando eles estavam se dirigindo ao Palácio de Inverno do czar, eles foram reprimidos com extrema violência. E esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Então, eles assinaram uma petição com alguns pedidos e exigências básicas sobre o trabalho, tá? A respeito de praticantes funções, parar um pouco
esse descontrole, essa exploração tão grande, eles desejavam entregar isso a Kizar. O problema é que eles foram recebidos ali com uma agressividade muito grande. Crianças, na sequência, vocês vão lá na página 37 para fazer leitura do que está aparecendo lá no item verde da apostila de vocês. Dá uma olhadinha lá, rapidinho, 2 minutinhos para vocês lerem, o professor vai falar com vocês algumas questões. Vou chamar alguns de vocês para participarem. O primeiro que vai participar é o Bruno Messi. Você é o primeiro que vai participar. Depois a Isadora. E depois o Miguel Santana. Isso, Petersburgo. Dois minutinhos, já se passou 1 minuto. Terminaram de ler, né? Bem curtinho o texto, né? Já? Quem disse? O Mesa vai falar pra gente, tá? Quem estava participando desse acontecimento, Bruno Mesa? Pessoas entre mulheres, crianças, homens e padres. E até padre, né? É religioso, sim. Muito bem. A Isadora, de início, isso era o quê? Era uma revolta, uma manifestação? Pode ser considerado uma manifestação? Sim? Era um quê? Pela mesma causa, né? Pode ser considerado uma manifestação, legal. E agora, quem disse? Quem que eu falei que eu ia chamar? Quem que eu falei que eu ia chamar? O Bruno Messi. Miguel Santana. Vai, Miguel Santana. Oi, professor. Miguel Santana, qual foi o resultado desse acontecimento? Os guardas da infantaria do imperador receberam a ordem de ataque, eles começaram a atacar todo mundo, aí tiveram vários mortes e feridos. Exatamente. Então, infelizmente, o resultado foi negativo. A infantaria, né, direcionada ali pelo imperador, pelo czar, acabou atacando essa população e eles, infelizmente, muita gente veio a óbito, muita gente morreu, e houve aquele desespero, corre, sem saber do que se tratava. De início, era uma manifestação, como o próprio conteúdo já aborda, era uma simples passeata, tá, onde eles entregaram uma petição ao czar, e, infelizmente, eles acabam sendo agredidos. Então, após o Domingo Sangrento, o que vem? A gente está falando da Rússia, do processo revolucionário na Rússia. Então, a Rússia estava passando por situações precárias, população passando fome, e aí surge
problemas relacionados à guerra contra o Japão e agora o Domingo Sangrento, tá? Então, após o Domingo Sangrento, aconteceram o quê? Greves e insurreições tomaram a Rússia. As pessoas começaram a se revoltar por conta desses acontecimentos. Então, os estudantes, as forças armadas, os operários, os camponeses, todos começaram a se expressar contra o governo. Todos começaram a demonstrar que estavam totalmente satisfeitos com a sua posição, com a forma como ele estava lidando com toda essa situação, tá? Todos. Então, é um grupo bastante grande de pessoas que vão se revoltar contra o governo. Então, o czar Nicolau II, a fim de acalmar a população, ele cria, então, uma ideia de poder tentar resolver os problemas da sociedade, tá? Então, o czar, ele diz o seguinte, ele assinou o Manifesto de Outubro, em que ele prometia, com a criação de um parlamento nacional, a Duma, que teria a atribuição de elaborar uma constituição. A Duma, contudo, mantinha poderes limitados de atuação, e o czar continuava exercendo poderes absolutos. A Duma é como se fosse um parlamento, tá? A organização ali de um grupo que poderia estar auxiliando, né, o rei na tomada das decisões. Só que, na verdade, não é isso que acontece. Então, para tentar controlar essas manifestações, o czar, ele promove essa ideia, tá? Assim, no Manifesto de Outubro, com a ideia de criar um parlamento, né? Que pudesse estar limitando um pouco suas decisões. Então, a agitação popular marcou a Rússia até 1914. As greves operárias foram tão intensas naquele ano que, quando se cogitou a entrada do Império Russo na Grande Guerra, muitos acreditavam que o país não participaria do conflito. Por quê? Já tivemos envolvimento da Rússia no conflito contra o Japão, estávamos passando por problemas sérios, a Rússia está muito atrasada no seu desenvolvimento, muita gente passando fome, Domingo Sangrento, inúmeras manifestações acontecendo, impossível a Rússia entrar no conflito da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, os conselheiros do Nicolau II temiam que a participação da Rússia no conflito poderia gerar uma situação de convulsão social semelhante à guerra acontecida na Guerra Russo-Japonesa. O czar, contudo, tinha ambições imperialistas. O que ele fez? Entrou no conflito, tá? E aí tem um tema ali que vai falar sobre a Rússia na Grande Guerra. Então, mesmo as pessoas entendendo que talvez o czar não participaria do conflito, porque já estavam acontecendo problemas sérios, o imperador, ele faz exatamente isso, ele entra no conflito. Porque ele almejava, né, tinha interesses imperialistas, ele desejava, né, uma de suas ideias era conquistar. E vocês sabem, como a gente já disse aqui em várias ocasiões, um conflito, ele traz sérias consequências para o país. É um atraso muito grande que acontece quando a gente se refere às ideias de um conflito. Tá? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quase Terceira Guerra Mundial, que foi a Guerra Fria, são situações conflituosas que acabam gerando prejuízos grandiosos para vários países, tá? Mesmo a Alemanha, ela sendo colocada como ocupada no conflito e pagando os espólios de guerra, ainda assim não foram resolvidas todas as situações. Imagina quantas pessoas perderam seus entes queridos no conflito, a situação das pessoas depois que voltam da guerra, tá? Pessoas que voltam com sérios problemas psicológicos, psíquicos, e isso traz um prejuízo muito grande, principalmente para o desenvolvimento social da nação, tá? Da sociedade. E aí o tema ele diz o seguinte: a Rússia na Grande Guerra. Em julho de 1914, explodiu, né, a Grande Guerra, que se estendeu até 18. O czar, desejando expandir o seu território em direção às terras mais quentes da Península Balcânica, entrou no conflito ao lado da França e da Inglaterra, formando assim a Tríplice Entente, conteúdo na nossa prova bimestral. Nos 3 anos que a Rússia participou do conflito, seu exército sofreu grandes baixas, pois era mal suprido de armamentos e de alimentos. Os russos tiveram que recuar inúmeras vezes e a Alemanha invadiu seu território. Então, vocês têm esse conhecimento lá quando a gente estuda a respeito da Primeira Guerra Mundial.
Então, a Alemanha eles acabam promovendo, né, uma agressividade muito grande, aquela ideia da guerra relâmpago, invadem, né, o território, até que os russos, mesmo com a tática tem um termo correto, eu não vou lembrar o termo correto, mas os russos, eles acabam, quando eles vão fugir, no território que eles estão, eles acabam devastando tudo, eles queimam tudo, destroem tudo, que é para o oponente não encontrar nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de abrigo, e a Rússia lá naquele frio de menos 40 graus era algo que gerava um sacrifício muito grande. Então, os soldados alemães, eles sofreram bastante quando invadiram a Rússia por conta dessa tática ligada aos russos. Eu não usei o termo correto, tá? Mas seria mais ou menos isso. Quando os russos eles vão recuar, vão fugir, eles queimavam plantações, destruíam tudo, né? Acabavam com tudo que era para os alemães poderem sofrer um pouquinho, né? Não saírem tão satisfeitos. Aí o que acontece? O czar Nicolau II ele resolveu, já que a Rússia estava sofrendo muitas baixas, problemas muito sérios, o czar ele resolveu assumir pessoalmente o comando das tropas, na esperança de reverter a derrota, né? Já que ele estaria participando diretamente do conflito, né? As pessoas poderiam, os soldados, as pessoas ligadas ao exército, né? A esse enfrentamento, poderiam ter a ideia de receberem força, ânimo, né, para que pudessem lutar e vencer. Só que o que acontece? A partir de então, o fracasso do exército russo começou a ser atribuído ao czar. Tudo que acontecia de ruim era ligado a ele. Por que a gente está perdendo o conflito? Por conta das ideias do czar, por conta daquilo que ele está implantando, da sua forma, das suas táticas de guerra, enfim. Ele passou a ser o culpado de tudo. E não deixa de ser, já que ele era o líder, tá? Analisar as imagens da apostila, página 38. Dá uma olhada lá na página 38, galerinha. São duas imagens. Camille, fala com o professor, Camille. Camille? Vou interromper o vídeo só um pouquinho, tá? O compartilhamento para eu ver onde vocês estão. Cadê você, Camille? Muito bem, Camille. Seja bem-vinda. Libera o áudio. Camille, página 38, a primeira imagem. Descreve para nós aí. Pode fazer leitura também, se você preferir, tá? Da de baixo aqui? Isso, a primeira imagem. As mulheres... Pode ler esse negócio aqui do lado? Pode. Da imagem? As mulheres de São Petersburgo entraram em greve dia 23 de fevereiro em protesto contra as condições em que viviam. A manifestação teve a adesão de operários que fizeram greve no dia seguinte. No dia 26, por determinação do Czar, os soldados abriram fogo contra os grevistas, fazendo mortos e feridos. No dia posterior, contudo, os soldados aderiram ao movimento dos grevistas. Não havia mais quem defendesse o governo do Czar. Muito bem. Agora, a segunda imagem, Mecenas. Mecenas não tem áudio, Mecenas? Carlo, fala com o professor, Carlo. Carlo? Vamos, gente. Guilherme Agüero. Ô, Guilherme Agüero, fala com o professor rapidinho, Guilherme. Guilherme Agüero. Vamos chamar outro. Guilherme Agüero não responde. Acabei de pensar numa pessoa aqui.
Ítalo já falou. Nicolas, cadê você, Nicolas? Pode falar pelo chat, Nicolas. Nicolas, cadê você, meu amigo? Leonardo. Opa, Nicolas, dá uma olhada na segunda imagem, Nicolas. Pode fazer leitura para você identificar quem são eles. Nicolas não sabe que página nós estamos. Beleza, Nicolas. Léo? Sim, professor. O que você consegue identificar ali na segunda imagem, Léo? Na segunda imagem, eu consigo representar como se eles. Eu consigo representar que tem um soldado no meio de cidadãos, numa época de frio, porque eles estão de casaco, que parece como que eu posso falar. Como se fosse um. A gente fica. Muito bem, Pensando Léo. aqui mais. Léo, agora leia a descrição que está aparecendo ao lado. Tá. Qual a descrição? É essa em 1917? Não, lá embaixo. Nicolau, 2 e suas filhas, Olga, Anastácia e Tatiana. Fotografia. Ah, não. César e seus familiares foram levados para o cativeiro em Tobruk. Em 1918, toda a família foi executada. Em 1918, toda a família foi executada. Galerinha, essas pessoas que estão representadas aí, que o Léo colaborou bastante para a gente poder entender, tá? O próprio vestimenta do czar traz a ideia de militar, né? Representante do exército. Então, o que acontece é que o processo revolucionário estourou na Rússia, tá? No ano de 1917 ocorreu ainda uma manifestação em relação a essa organização, né, contrária já ao czar, as suas decisões, e o que eles fizeram foi destituir o czar do seu poder, tá? O período revolucionário tendia, então, exigir a abolição do czar. E eles fizeram sem mesmo hesitar, tá? Sem hesitação nenhuma. Retiraram o czar do poder, prenderam-no junto com seus familiares, colocaram-nos no cativeiro, tá? No lugar onde eles pudessem ser controlados ali, até chegar ao ano de 1918 e ocorrer a execução de toda a família. Galerinha, página 39, atividades, exercício número 1 e número 2. 5 minutinhos para vocês desenvolverem, tá? E é 5 minutos certinho. Então, 8 e 11 o professor já começa a conversar com vocês sobre a resposta. É rapidinho, tá? Vou fazer a página 39, professor. Isso, 39. Rapidinho.
Galerinha, terminaram? Bora lá, é facinho, olha só. Retome a imagem da abertura do capítulo. E aí a gente precisa entender o seguinte: por qual razão os revolucionários executaram toda a família do czar, mesmo diante da renúncia do governante? Por que que houve a execução de toda a sua família? Por que que tem que matar todos, gente? Não deixar ninguém. Nenhuma criança, nenhum jovem, ninguém. Porque os filhos ou os descendentes do czar poderiam querer o trono de novo, né, professor? Exatamente isso. Então, precisariam ser executados a fim de não haver nenhum herdeiro que pudesse tentar retomar de novo o poder, tá? É essa a justificativa. O extermínio de toda a família tinha um significado que não era tão possível, né, de ver no processo revolucionário. Por quê? Porque tinha que obter, né, completar ali com o extermínio de todas as pessoas, de todos esses grupos. Exercício 2, tá? Ele diz o seguinte: com base no que pregava o socialismo científico, a Rússia pré-revolucionária tinha as características esperadas para iniciar uma revolução protagonizada pelo operariado. Anote suas conclusões nas linhas a seguir. Então, com base no que era pregado do socialismo científico, a Rússia pré-revolucionária tinha as características esperadas para iniciar uma revolução. Quais são as conclusões que a gente tira sobre isso? Professor, Oi. tem condição de repetir a uma? A 1, você vai colocar aqui o extermínio de toda a família impedia a restauração da monarquia. O extermínio de toda a família impediria a restauração da monarquia. Nenhum dos herdeiros ia querer voltar de novo ao poder. Isso aí só repetir pro Ítalo, né, professor? Fala de novo. Ah, para o Ítalo, sim. Mas para quem quiser anotar também, tá? Então, o extermínio de toda a família do czar. A execução de toda a família do czar impede a restauração da monarquia. Impede que algum herdeiro reivindique o trono ao poder. A 2 está perguntando, né, com base no que era pregado pelo socialismo científico, a Rússia, ela é pré-revolucionária, ela tinha características esperadas para uma revolução. Que características seriam essas? O que acontecia, o que estava acontecendo com a Rússia naquele momento? A Rússia tinha condições? A Rússia, ela era basicamente agrária, tá? Se ela é agrária, existem muitos camponeses. Camponeses sabem lutar? Sabem entrar em conflito? Têm ideias?
Então, é muito complicado para a Rússia naquele momento, né? Ela entrar no conflito ligado ao socialismo, mas ela assume, né? Ocorre o processo revolucionário. Então, o que vocês podem anotar no número 2 é o seguinte: a revolução teve início na Rússia. A revolução teve início na Rússia. Não apresentava condições ideais e esperadas. Não apresentava condições ideais e esperadas para uma revolução. Não apresentava condições ideais e esperadas. Só até aí, tá? Condições ideais e esperadas, senão fica muito redundante colocar a revolução de novo. Ponto. A Rússia era basicamente agrária. A Rússia era basicamente agrária. E uma revolução camponesa não estava previsto pelos marxistas. E uma revolução camponesa não estava prevista pelos marxistas. Depois de camponesa é o que, professor? Desculpa, Vitória, não entendi. Depois de camponesa é o que? Não estava prevista pelos marxistas. Certo? Galerinha, continuando. Eu só vou compartilhar de novo a tela para vocês acompanharem. Então, nós estamos vendo que deu início ao processo revolucionário na Rússia, tá? Então, o czar ele foi retirado do poder, sua família foi presa, os herdeiros foram mortos junto com o czar. Então, está complicada a situação. E aí surge já a primeira fase dessa revolução, tá? Revoluções de 1917. O ano de 1917, ele foi de grandes mudanças para a Rússia. Passou por duas revoluções. A primeira delas é a Revolução Burguesa, no ano de 1917. Conhecida como Fevereiro. E depois a outra, socialista. Duas revoluções no ano de 1917. A Rússia, ela utilizava o calendário juliano, formulado no ano de 46 a.C., quando Júlio César estava no poder do Império Romano. O calendário gregoriano ele foi estabelecido pelo Papa Gregório XIII no ano de 1582, mas a Rússia, né, que professava o cristianismo ortodoxo, não adotou, né, não utilizava esse calendário. Por essa razão, havia uma defasagem em relação aos dias dos calendários, tá? Então, o que chamamos de revoluções de fevereiro e de outubro aconteceram respectivamente em março e novembro, de acordo com o calendário gregoriano. Então, essa é só uma explicação para a gente poder entender o calendário que era utilizado pelos russos, tá? Então, eles utilizavam o calendário juliano
Isso fez com que ocorresse ali uma divergência em relação às datas de uma forma correta, ligada ao nosso calendário. Em 1918, o governo revolucionário adotou o calendário gregoriano. E aí surge a primeira revolução, que é a Revolução Burguesa. Então, perante a Revolução Burguesa, nós temos os mencheviques, que eu falei para vocês, é o primeiro grupo, o grupo revolucionário com menos pressão, mais tranquilos, tá? Que pensavam no processo revolucionário sem tanta violência. Então, eles assumiram o poder em fevereiro de 1917 e formaram um governo provisório, República Democrática Burguesa, ou governo provisório. Retiraram o czar do poder e é um governo provisório. Agora eles vão administrar o governo para poder entender quem que vai acontecer dentro da democracia a estipulação, quem vai governar, quem vai continuar as orientações, quem vai promover toda a administração da Rússia. Ficou sob o comando do príncipe Lvov, o líder burguês. Durante os meses seguintes, o governo não mostrava sinais de que conseguiria lidar com a instabilidade política e a crise econômica, ou seja, esse governo provisório não deu conta de resolver os problemas iniciais. O governo provisório manteve a Rússia na Grande Guerra e não resolveu os problemas de abastecimento. O caos continuou, se instalou. Os camponeses, que formavam 80% da população, ocupavam as terras dos grandes proprietários. O governo estabeleceu um racionamento de alimentos, que é a ração diária, tá? Não ração como se fosse ração de animal, mas aquilo que eles poderiam estar comendo, tá? Suficiente para um adulto seria 225 gramas. Isso foi estabelecido pelo governo, tá? Os adultos poderiam comer até 20. Isso é comida que era disponibilizada pelo governo, tá? Os proprietários das fábricas pararam a produção diante das inúmeras greves de operários, ou seja, a Rússia estava em um caos total. Nesse período, Lenin lançou as Teses de Abril, cujo lema passou a ser paz, pão e terra. Isso foi lançado, descrito, criado por Lenin, tá? Nelas, ele pregava a necessidade da Rússia de sair da Grande Guerra, ou seja, paz. Defendia também a necessidade de saciar a fome da população, que é pão, realizando para isso uma reforma agrária, ligada ao socialismo. A reforma agrária é o que há de melhor. E, por último, a ideia de reforma agrária ligada à terra. Paz, pão e terra são essas determinações criadas por Lenin nas Teses de Abril. Tá? Para Lenin, era hora de retirar os mencheviques do poder. Página 40, vocês têm uma nova atividade. Atividade, página 40, galerinha. E novamente, 5 minutinhos para vocês resolverem, tá? Então, vocês vão observar o lema, todo o poder aos sovietes. O que significaria isso? E o que significaria a ideia da Tese de Abril? Pão, paz, pão e terra. Felipe Gabriel. Felipe Gabriel. Gabriel Trindade. Senhor. Gabriel, o que você entende pela frase todo o poder aos sovietes? Não entendi
entendi muito bem, não, professor. Fala de novo. Não entendi muito bem, não. Você não entendeu a frase? Todo o poder é soviético. Se eu falar para você o seguinte, o Gabriel, todo o poder ao professor André, o que você entende? Que eu quero? O senhor quer todo o poder? Eu quero assumir todo o poder para mim, tá? Todo o poder aos soviéticos indica o quê? Indicam que os sovietes desejavam todo o poder político para eles. Entendi. Vamos lá, criança, registra aí. Indicava que eles desejavam, ou que os sovietes desejavam. A Adriane apagou e está fazendo de novo, porque ela já tinha feito, né, na verdade. Fazendo de novo, né, Adriane? Indicava que os sovietes desejavam todo o poder político fosse passado para eles. Já. Você terminou? Copiou a resposta? Eu fiz com bastante tempo. O que você colocou? Ligava a necessidade da polícia que saiu da Grande Guerra para resolver as questões sociais. Que mais? Isso daí é paz. E o pão? Vai, Bruno, o pão tá no finalzinho ali. Pão. A necessidade de saciar a fome da população. Vai, Bruno. E terra, a reforma agrária. Crianças, aqui, ó, só conversando com o Bruno, você já consegue identificar, tá? O tema, as palavras ali relacionadas à paz, pão e terras. Vocês vão explicar cada um dos termos, tá? Conforme a professora acompanhou com vocês de leitura ali. Paz significa a saída da Rússia da Grande Guerra, o qual é o desejo de acabar com a fome do povo por meio da distribuição de alimentos e do incentivo à agricultura. E, por último, terra representa a necessidade de realizar uma reforma agrária. Uma reforma agrária é precisa dentro da Rússia. Professor, tem como o senhor assistir paz, pão e guerra? Paz, pão e guerra e terra? Lá na página 39, último parágrafo, Ítalo. Crianças, podemos? Terminamos? Posso continuar?
Podemos? Vamos lá, vou compartilhar de novo com vocês e dar continuidade. Deixa eu ver se eu tenho imagem aqui para vocês verem em relação à Revolução Socialista. Tem a imagem aí, ó, tá aparecendo para vocês aí a imagem, tá? O bolchevique, está aparecendo aí a imagem para vocês também, com compartilhamentos de tela. Crianças, então a Revolução Socialista, a qual a Rússia já estava passando no ano de 1917, ela foi um pouco mais agressiva a partir da tomada de poder dos bolcheviques. Tá? Então, todos os problemas que estavam acontecendo na Rússia fez com que ocorresse um processo revolucionário ainda maior, tá? Em outubro de 1917. Com a substituição do czar, né, com essa ideia com a agressividade em relação ao czar e sua família, retirá-lo do poder e começar o governo provisório, foi pacífico, tá? Não houve um conflito tão grande. Já a Revolução Socialista, a tendência era justamente promover uma ação agressiva, o que vocês estão vendo ali na imagem que o professor compartilhou com vocês, tá? Então, a ação revolucionária remete à ideia deles promoverem, né, levantarem a bandeira vermelha e promoverem realmente uma revolução. A quantidade de pessoas aí que seguem o seu líder. Então, os bolcheviques, eles tomaram o poder, praticamente sem resistência nenhuma do governo provisório. O governo provisório não promoveu nenhuma resistência, cederam o poder aos bolcheviques. Eles acabaram assumindo o controle de estradas, dos pontos de telecomunicação, de estabelecimentos bancários e administrativos. Aos poucos, a Rússia inteira foi obtendo conhecimento de que o governo passou para as mãos dos bolcheviques. Tá? A Revolução de Outubro, ou a Revolução Socialista, ela iniciou uma nova fase na história da Rússia. Por quê? Porque ela rompe com traços ligados ao absolutismo, absolutistas e feudais. Os títulos de nobreza foram extintos, né? Não existia mais a partir daí títulos de nobreza. Os bens que antes pertenciam aos aristocratas, aos burgueses, acabaram sendo retirados de suas mãos. E muita coisa passou a fazer parte da administração do próprio poder político. Tá? Então, muita coisa eles retiraram das pessoas que possuíam seus bens, suas posses, e começaram a eles mesmos quererem promover a administração desses bens. Houve separação entre Estado e Igreja, tá? Estamos falando do cristianismo ortodoxo, que era a religião oficial do Estado, e foi estabelecida a liberdade de imprensa. As determinações do governo bolchevique tinham o objetivo de favorecer os operários, por isso foram permitidas a organização de sindicatos, foram favorecidas greves, então tudo que estava relacionado aos operários, já que esse grupo é formado por trabalhadores, acabou sendo autorizado. Outra reivindicação necessária e precisa foi a retirada oficial da Rússia, da Grande Guerra, tá? E essa determinação foi estipulada pelos bolcheviques, tá? Onde foi firmado o Tratado de Brest-Litovsk, em março de 1988, com a retirada oficial da guerra. Então, a Rússia passa por um processo revolucionário, e aí a gente identifica a guerra civil. Por que guerra civil se a Rússia queria retirar, se os russos queriam retirar o czar do poder, os bolcheviques assumiram o poder, e agora vai surgir uma guerra civil, um conflito entre os próprios russos? Alguma coisa errada está acontecendo. Então, diante de todos os problemas, muitas pessoas, a aristocracia, grupos de burgueses, eles estavam satisfeitos com tudo que estava acontecendo. Você imagina, a sua vida ela tem uma certa organização, tá? Tem muita gente passando fome, tem necessidades básicas que não são atendidas, tem problemas relacionados à péssima administração, à fome, tá? Ao caos que se instaura no país inteiro. E aí a sua vida, mesmo que seja organizada, a gente está falando da aristocracia e dos burgueses, quando surge esse processo revolucionário, tudo fica desorganizado. As pessoas que tinham seus bens perdem seus bens, perdem suas propriedades. Um caos se instaura em todo o país russo, em toda a Rússia.
Então, existiam grupos que não apoiavam todo esse caos, toda essa grande revolta. Por isso, cria-se a Guerra Civil. Guerra Civil do ano de 1917 a 1922. A Revolução, iniciada em outubro, não foi celebrada por todos os russos, ou seja, nem todos comemoravam, né, ou eram partidários do mesmo pensamento revolucionário. Então, a aristocracia russa e muitos burgueses apoiavam ainda o czar e o absolutismo. A ideia de uma revolução operária, de uma sociedade igualitária, assusta qualquer um. Hoje, na nossa sociedade, imagina se não ia assustar se falássemos que já existia ideias da implantação do socialismo no Brasil. A tendência do socialismo está relacionada a essa distribuição igualitária de bens, de serviços. Numa sociedade onde predomina o socialismo, galerinha, as pessoas elas não possuem liberdade de escolha. A sua formação em faculdades, seu trabalho, ele vai ser determinado pelas orientações que você obtém ali do seu líder. O governo vai determinar se você vai fazer faculdade de medicina, de odonto, se vai virar advogado, qual vai ser o seu salário. Então, tudo isso assusta uma grande parte da população. Os camponeses não se aliaram a nenhum dos dois lados, mas tendiam a enfrentar com mais afinco os revolucionários brancos, pois esses eram contra reformas no campo, ou seja, não agradava a todos. As pessoas que viviam da agricultura, que tinham então suas moradias no campo, poderiam estar perdendo tudo isso, porque o processo revolucionário ligado à ideia socialista, a tendência era dividir tudo, então você ia perder suas posses, tá? Diante desse cenário, poucos meses depois do início do governo bolchevique, ocorreu na Rússia uma guerra civil. Nela se confrontam o Exército Vermelho e o Exército Branco. O Exército Vermelho ele era liderado por Trotsky, formado pelos bolcheviques. O Exército Branco, formado por membros do governo provisório, deposto pelos revolucionários. Oficiais czaristas, grandes proprietários desapropriados, né, que perderam suas propriedades, expropriados no caso, aristocratas que perderam seus títulos, além de socialistas que acabaram sendo excluídos do partido dos bolcheviques. Então, eram ali o Exército Vermelho ligados diretamente aos bolcheviques e a maior parte da população, tá? Estava contra essa situação na qual a Rússia passava. A guerra teve início a Guerra Civil, tá? Imagina, além de todos os problemas que estavam acontecendo, ainda assim os russos vão passar por um conflito local, tá? Que é a Guerra Civil. Teve início no ano de 1917 e se estendeu até o ano de 1921. Nesses anos, novamente, o país se viu imerso em violência. Em virtude da grande extensão territorial russa, a primeira fase da Guerra Civil, os trens e as linhas férreas foram usadas pelos soldados para ataques. E esses chegaram às estações, ao chegarem às estações, quando chegavam às estações, abriam fogo contra os trens dos adversários e depois partiam para as estações seguintes. Não como se fosse a última fase do conflito, mas aí surge o comunismo de guerra também. Tá? A Guerra Civil, ela arrasou a economia da Rússia, que já estava totalmente abalada. Os bolcheviques adotaram medidas extremas com o objetivo de evitar o colapso geral do país. Então, os bolcheviques, ao mesmo tempo que se dedicavam ao conflito da Guerra Civil, eles também tentavam solucionar os problemas que estavam se agravando ainda mais na Rússia. Então, esse conjunto de medidas, ele recebeu a denominação de comunismo de guerra, tá? É uma tentativa de restaurar a economia na Rússia. Dentre essas medidas postas em prática estavam confisco da produção agrícola, tudo que foi produzido na agricultura era confiscado, o objetivo era repassá-los ao governo e que os redistribuiria para a população. Até então, os camponeses estocavam parte da sua produção, mas com a guerra perderam tal direito. Além do confisco,
o governo estabeleceu uma cota da produção agrícola que deveria ser entregue pelos camponeses ao Estado. Então, você entrega a produção para que o governo possa distribuir esses alimentos. Além disso, o governo ele vai precisar de uma quantidade ainda. Se a gente tivesse em sala presencial, galerinha, uma das atividades que a gente ia fazer era assistir um filme chamado Revolução dos Bichos, tá? Geralmente, sempre no nono ano, eu passo alguns filmes, né, ligados a esses temas, e a Revolução dos Bichos é um filme que fala sobre o processo revolucionário, tá? Socialista, ligado à Rússia, demonstrando como que acontece todo esse processo. O filme, galerinha, é filme de bicho falando, bicho pensando, tá? É porco, é cavalo, é ganso e mais. É tipo o filme lá de animais que falam, tá? Esse cachorro super-herói e tal. Mas o filme, ele tem uma lógica tão grande, é tão interessante, galinhas, e é bem legal. Só que como a gente está distante, a gente não tem como estar tendo passando filme, né? Até porque nós já tivemos alguns problemas ali em relação à perda de alguns dias letivos, tá? Isso acaba atrasando um pouco o nosso conteúdo. Continuando, desde esse período, a liberdade de expressão e imprensa eles foram suspensos, ou seja, quando ocorre um processo revolucionário, a tendência do governo era tentar controlar as informações. Então, a imprensa, né, a liberdade de expressão acaba sendo controlada, porque eles querem que seja, eles vão orientar a veiculação, a informação, de acordo com a aceitação e liberação do próprio governo. É o governo que vai fazer com que as pessoas obtenham o conhecimento que eles querem. Governos ditatoriais, como ocorre a ditadura militar no Brasil, ou qualquer governo ditatorial, uma das primeiras tendências é controlar as informações, para que seja veiculado aquilo que eles desejam. Tá? Houve também um intenso controle sobre o exército e sobre os trabalhos dos operários. Os soviéticos a sua autonomia. Os soviéticos, a gente está falando a respeito dos trabalhadores. Soviético remete à ideia do grupo dos trabalhadores. Essas medidas radicais não foram bem aceitas na Rússia, pois muitos as viam como uma traição do governo. O resultado foi a intensa repressão governamental, tá? Houve uma repressão muito grande, e a intolerância a qualquer pessoa que discordasse das decisões dos bolcheviques. Depois nós temos a nova política econômica. Dá uma olhada lá na página 44 da apostila de vocês. Nova política econômica. Uma tentativa de diante de tudo aquilo que a Rússia estava passando, uma tentativa de poder resolver, de certa forma, todos os problemas. Tá? Diante da situação econômica da Rússia, era necessária a tomada de medidas urgentes para resolver a crise. Para isso, foi criada a NEP, tá? Nova Política Econômica, caracterizada pela introdução de alguns princípios capitalistas. Então, olha só, a Rússia ela passa por um processo... Olha só, Carlos, a Rússia passa por um processo de revolução, implantação do socialismo, e depois ela tem a necessidade de princípios capitalistas, tá? Que atuariam em conjunto com outros princípios econômicos socialistas. Lenin justificava essas medidas como recuo tático, daí o slogan, dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. Então, nós vamos implantar algumas medidas do capitalismo, para que a gente possa dar um salto ainda maior ligado ao socialismo. Capitalismo e socialismo, a gente já falou sobre isso no 8º ano, são ideologias totalmente contrárias, tá? Não tem nexo estarem as duas associadas. Então, a Rússia ela passa por um processo revolucionário, ocorre a implantação do socialismo, mesmo assim precisa de princípios ligados ao capitalismo. Então, é muito contraditório, tá? Entre as medidas colocadas em prática estavam a permissão para os agricultores comercializarem o excedente após o pagamento dos impostos ao governo, depois, a abertura de pequenas empresas e comércios privados,
além do ingresso de capital estrangeiro. Tudo isso, diante do socialismo raiz, não seria aceito, tá? O socialismo raiz de verdade, ele não traz tendência ou princípios ligados ao capitalismo. A NEP foi seguida pela criação do Partido Comunista, que se tornou o único partido legal no país. Tá? Outra característica ligada a essas imposições é o controle partidário. Tá? Não vai existir uma multiplicidade tão grande de partidos. Tá? Nós temos um partido único, só tem o Partido Comunista. Vai surgir o Partido Democrata? Não, não vai surgir. É só um partido. Tá? De fato, o governo russo assumiu uma faceta cada vez mais totalitária, ou seja, controlando cada vez mais, tendo um controle cada vez mais do seu governo. O uso de campos de concentração e prisões em massa se tornou comum na Rússia. No ano de 1922, o Partido Comunista criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, a partir do ano de 1922. O que é a União Soviética? Os países que estavam próximos à Rússia, tá? que começaram a ser influenciados pelo socialismo, começaram a fazer parte dessa união. Tá? Eles foram se unindo, ou seja, houve uma agregação de vários países que eram partidários do socialismo também. Tá? E por isso se tornou ali União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, ou União Soviética. Tá? A união de todos esses, subordinados pelo governo bolchevique. No ano de 1924, Lenin morreu, o maior líder da Revolução. Seguiu-se, então, uma disputa pelo poder entre Trotsky, que desejava a expansão da Revolução Socialista para outros países, e Stalin, para o qual a Revolução deveria primeiro se consolidar na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, somente depois avançar para os outros locais. Trotsky buscou o exílio e foi assassinado no ano de 1940 no México. Stalin assumiu o poder no ano de 1924, posição em que manteve por quase 30 anos, até o ano de 1953. Vocês têm a representação de Lenin lá em cima, na página 44, e depois, ali logo abaixo, vocês têm uma outra representação. Tá? Duas representações ligadas a esses líderes. Galerinha, então é o seguinte. Finalizado o conteúdo, o professor vai pedir para vocês darem uma olhada nas atividades da página 45, faltam 10 minutinhos, tá? É só a página 45. Cadê o Carlos? O Carlos está na aula? Carlos? Carlos? Carlos não está na sala. Tá sim. Carlos, fala comigo. Carlos? Carlos, fala comigo. Viu só como que foi o processo revolucionário da Rússia? Implanta o socialismo, não dá conta de solucionar todos os problemas, instabilidade política. Beleza, cara. Só para você acompanhar aí. Eu não sei que você não é, mas o professor está só comentando, só para a gente poder falar sobre o assunto.
Ô, Léo. Léo. Exercício número 1 e número 2, tá, crianças? Sem chutar, é para fazer com atenção. Olha, galerinha, 2 minutinhos a gente já faz as devidas correções. Galerinha, terminamos? Ó, já passou os minutinhos, vamos lá, rapidão. Exercício número 1 está descrito da seguinte forma. Letras afirmativas a seguir se classificam como sendo verdadeiras ou falsas. Primeiro item. Os sovietes eram grupos formados por operários que auxiliavam o governo do czar. Verdadeiro ou falso? Eu escutei. Verdadeiro ou falso? Ai, gente, libera o áudio aí, conversa com o professor. Verdadeiro? Falso. Não apoiavam o czar, tá?
Depois, os mencheviques e bolcheviques tinham o mesmo objetivo, final, ainda que divergissem quanto à forma de chegar a esse objetivo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Terceiro item. Após o Domingo Sangrento, o czar Nicolau II convocou a Duma, prometendo elaborar a elaboração de uma constituição a qual o poder monárquico deveria se submeter. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro. Ele prometeu isso, ele só não cumpriu, mas prometeu. A derrota da Rússia na guerra contra o Japão agravou a situação da Rússia, afetando a população camponesa já empobrecida. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 A derrota da Rússia trouxe notícias afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. Apresenta notícia. O Império Russo era dessa forma? Sim ou não? Sim, tá certo, tá? 2. A economia russa era caracterizada pela produção industrial e pela agricultura voltada para a exportação. Produziam tanta comida que exportavam. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Terceiro, a grande diversidade cultural que caracterizava a população russa facilitava a administração. Tanta gente diferente, é fácil de governar assim. Verdadeiro ou falso? Falso. Qual a opção que eu marco, Bruno Barbosa? Letra E. Opção letra E. Apenas afirmativas. 2 e 3 estão erradas. 2 e 3 estão erradas. Certo? Galerinha, finalizamos aqui. O professor pediu para vocês desenvolverem a tarefa hoje na página 43. Faz hoje. A tarefa é para ser feita diária, então faz hoje, para não dar o probleminha de esquecer ou chegar semana que vem, na semana de prova, o aluno não fez a tarefa. Faz a tarefa hoje. Semana que vem o professor não vai mandar a tarefa, porque na sexta-feira vocês vão ter prova e assim sucessivamente, tá? Hoje não tem prova por conta disso, beleza? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não, professor. Certo, galerinha. Tchau, obrigado, até a próxima. Tchau, professor. Tchau.